Tá gostando dessa nova leva de vídeos do Ryan aqui? Porra, tô dando risada pra caramba. E esse pronto aqui, ó, de faz engenharia de produção igual a burro, isso é verdade, viu? Eu fiz faculdade de engenharia, toda faculdade de engenharia que tem engenharia de produção e outras coisas, a galera fala que engenharia de produção é engenharia de PowerPoint. Você é um ADM de luxo. É exatamente o que o Ryan falou, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, né? O que eu quero falar hoje é muito mais sobre o vídeo que o Ryan disse sobre o Justin Bieber, né? É uma analogia que ele fez que eu quero trazer pra você hoje aqui no mundo dos negócios. Como que você pode ser o Justin Bieber aí dos seus clientes, né? O 01. E realmente esse é hoje, do meu ponto de vista, o jeito que mais faz sentido hoje de você ganhar dinheiro e ser uma pessoa importante e de referência aí, às vezes na sua região, na sua cidade, ou então para um determinado nicho, beleza? Mas vamos lá, a tese do Ryan é muito simples. O que ele diz é que só vai existir espaço para o 01. O que significa isso, só ter espaço para o 01? Que as pessoas não vão ter recurso suficiente para bancar uma equipe grande. Então, vamos supor, né? Eu conheço muita gente que trabalha em consultoria e dentro das consultorias, né, o trabalho que eles mais fazem ali é gerar PowerPoint, criar PowerPoint para transmitir uma ideia, transmitir alguma coisa ali para o cliente que está contratando a consultoria deles. Fazer uma análise ali de mercado, ou então uma análise do negócio, né? Possibilidades de mudança, novos produtos, serviços, custos que eles têm que reformar, enfim. Então dentro desse processo de consultoria, por exemplo, que eu vou fazer um PowerPoint, né? Eu tenho algumas pessoas aqui inclusas, né? Eu tenho, por exemplo, aqui o cara mais sênior de todos, o gerente, né? Esse gerente, normalmente, é a pessoa que vai estar em contato com o cliente, quem vai ter uma relação próxima ali com o cliente, vai tirar as dúvidas e que vai trazer essas informações aqui para as pessoas técnicas embaixo. Dependendo da consultoria aqui, eu vou ter uma liderança técnica, que é justamente quem vai falar, olha, esse é o caminho certo, aquele é o caminho que a gente tem que ir, né? Essa liderança técnica pode ser financeira, pode ser um dev, né? Ou então pode ser só um cara de negócios mesmo, enfim, mas... E depois eu tenho os analistas, né? Que são as pessoas que vão fazer os PowerPoints, que são os construtores aqui de PowerPoint, né? E a gente tem, por exemplo, os estagiários, né? Que são as pessoas que fazem as planilhas que vão ali dentro do PowerPoint, né? Que fazem os números, né? Enfim. Então, qual que é a grande questão? O Corno Job, né? Ele tá nessa linha aqui para baixo, né? Que é você ficar fazendo PowerPoint, você ficar fazendo planilha. Então, a gente traçando essa linha aqui, consegue dividir muito bem o que o Ryan tá querendo dizer. Que ele está falando que nessas empresas grandes do futuro só vai ter espaço para o gerente e também para o líder técnico, né? Você que é analista, né, que fica ali só mexendo no PowerPoint e que tem gente que faz carreira de analista, que fica ali 10, 15, 20 anos trabalhando só como analista, pulando de empresa para empresa, enfim, né? Ou você que é estagiário, fica só mexendo em planilha, faz esse trampo ali de corno job, de ficar passando dados de um lado para o outro, clicando em botão, né? Que esses trampos aqui não vão ter espaço, né, que cada vez mais serão menos remunerados e mais substituídos por ferramentas de tecnologia, por IA. Né? Por exemplo, nas consultorias é o que a gente vê acontecendo. Né? Tem muita consultoria aí que não está colocando mais analista ali nas contas, mas está colocando token. Né? Para o seu projeto aqui a gente vai usar tantos tokens. E aí acaba substituindo, de certa forma, essa pessoa. E você como prestador de serviço, né? Você como empresário, se você como eu aí não é um funcionário, né? Não tá nessa roda aqui, mas está abrindo o seu próprio negócio, para você é mais fácil ainda. Porque você não precisa ser necessariamente o 01 do mercado quando você é um prestador de serviços. Você só precisa ser o 01 do seu cliente. Então, vem comigo que eu vou te explicar a realidade do Brasil e como que você pode aproveitar isso para fazer dinheiro. Vamos lá, para vocês entenderem que eu quero dizer aqui que é essa melhor oportunidade. A gente tem uma curva aqui de idade e know-how, tá? Eu quero trazer essa questão de idade, que é o seguinte, aqui a pessoa tem 0 anos, né? E aqui ela tá mais velha, tem 100 anos, vai. Então, essa seria a escala horizontal. E a escala vertical é o know-how, né? Então aqui a pessoa não sabe nada e aqui a pessoa sabe pra caralho, ela é um sênior, né? Sabe pra caralho de quê, Matheus? O que você tá falando aqui? Principalmente tecnologia, tá? Eu tô falando de tech, tô falando de AI, eu tô falando de implementação de tecnologia dentro de negócios, que é o que o meu canal fala sobre, beleza? Então, o que eu quero dizer aqui? Qual que é a oportunidade que a gente tem no Brasil hoje? Quando a gente pega a maior parte dos donos de empresas
principalmente negócios locais, pequenas e médias empresas, não estou falando de nível enterprise, mas nível enterprise também talvez esteja nisso, né? As pessoas que estão à frente do negócio, que estão tocando esse negócio, elas têm uma idade mais avançada, porque normalmente ela teve que juntar dinheiro a vida inteira para construir aquele negócio, ou ela começou novinho e foi tocando, a empresa já tem 15, 20 anos e resiste, sobrevive até hoje, muitas vezes por causa até do seu caixa que foi construído, né? Mas vamos supor, por exemplo, um posto de gasolina, veterinário, uma pet shop, né? Uma loja de pneus, um mecânico, padaria, restaurante, casa de máquina, sei lá, qualquer empresa que tenha na sua cidade, que você pegando o carro e andando até o centro, que você vai encontrar. Enfim, todas essas empresas, né, hoje em dia, né, quem está à frente delas são pessoas que têm uma idade mais avançada, maior, então eles estão mais para cá, né, nesse gráfico. Se a gente jogasse aqui, né, no desenho, esse empresário, né, então eu vou colocar o empresário aqui. E essa pessoa, ela sabe hoje da importância de aplicar tecnologia, ele está sendo bombardeado dentro do Instagram, do Meta, da TV, né, em todos os canais que ele assiste e acompanha, essas tecnologias da IA, e pior, chega pra ele só o mais absurdo, né? Tipo, dá pra automatizar tudo, né? Enfim, ele tem ciclos de amigos ali também que às vezes já tá investindo nisso, ele já conhece, ele tem um networking com outros empresários muitas vezes que estão falando da importância disso. Então ele tem um alerta na cabeça de que ele precisa investir em tecnologia, que ele precisa de alguma forma, né, aprender mais. Então, o empresário aqui, ele vai estudar, ele não vai ficar aqui. Então a gente vai ver esse empresário também evoluindo e se movimentando aos poucos, conforme ele vai ficando mais velho também, né, para um know-how maior. Só que a curva de aprendizado dele, por ele não ser da área, por ele não ter esse background, quando ele começou a empreender, às vezes nem existia computador, nem tinha celular, né, o cara já está no mercado há anos. Então a curva de aprendizado dele é uma curvinha mais assim, né? É uma curvinha mais deitada, né? E ele também não tem tanto espaço aqui, porque, né? Enfim, ele vai ficar velho e uma hora ele quer aposentar, né? Então, a gente tem aqui, né, justamente essa mentalidade do empresário hoje em dia no Brasil, beleza? Você, como um jovem mancebo, né? Como pode se aproveitar disso? Você nasceu com o celular na mão. Você hoje tem, querendo ou não, uma facilidade maior do que esses empresários, às vezes, de lidar com e-mail, com senha, de gerenciar essas coisas, ou deveria, né? Se você não sabe gerenciar pasta no Windows, aí a culpa é sua, mas pelo menos você deveria ter, né, esse conhecimento maior. Então, você, né, já nasce aqui, sendo mais novo, mas ainda assim com um know-how maior, só por ter essa vantagem de ter nascido no mundo da tecnologia, né? De ter nascido com o celular na mão. Beleza? Então, no auge dos seus 20 e poucos anos, você dá aula, você ensina esse empresário como fazer coisas na internet. E no digital hoje é muito simples. Por exemplo, com certeza, se você fizer um vídeo no Instagram para esse empresário, o seu vídeo vai pegar mais visualização. Se você fizer uma estratégia de tráfego pago, a sua estratégia vai ser mais lucrativa que a dele. Se você fizer uma plataforma para automatizar o CRM dele, enfim, a sua plataforma vai ficar melhor que a dele. Então, você pode aproveitar esse gap já desde o início, sem aprender nada, né? Você já tem um gap ali que você pode aproveitar para quê? Para ser remunerado. Então é a partir daqui que você consegue farmar um dinheirinho, ganhar um dinheirinho, né? Então, você tem que aproveitar isso, né? Você tem que mostrar primeiro que você tem esse conhecimento, claro, né? Criar casos, mas isso é muito importante. E qual que é a grande questão aqui? Você tem um espaço de aprendizado, né, um range aqui muito maior do que esse empresário. E você tem também já, por ter nascido com o celular na mão, um timing mental que te permite ter uma curva de aprendizado maior, né? Não que você vá ter uma curva muito mais íngreme de primeira, mas ela não vai ser tão horizontal e você pode ter uma rampagem maior. Então você pode chegar aqui no futuro, né? E o seu gap entre o empresário é muito maior, né? E o que significa isso? Você aprendeu tanto que desenvolveu um gap maior. Você consegue ganhar mais dinheiro, né? Então, conforme você se torna mais especializado do que esse empresário que tem dinheiro, que tem um negócio rodando e consegue fornecer serviços, melhorias
na empresa dele e mexer nos pauzinhos, né, mexer nos ponteiros da empresa dele, fazer esse cara ganhar mais dinheiro, você também vai ganhar mais dinheiro, né? Então eu falo isso de causa própria, é isso que aconteceu comigo. Eu estava aqui nos meus 20 e poucos anos e eu estava fazendo site em WordPress para médico que não sabia mexer em site, né? E que hoje em dia eu tenho um SaaS que faz isso tudo também para esses empresários que também hoje em dia conseguem fazer um site com IA na mão. Então se você só pegar e vender site para esse empresário aqui, você não vai conseguir, porque o cara já tem ferramentas muito melhores e que ele vai conseguir traduzir ali para IA muito melhor sobre o negócio, enfim, e ganhar, né, ter mais resultado do que você, entendeu? Então, o que eu quero trazer aqui, né, é que isso é uma oportunidade única, né? Isso é uma mudança de mercado que a gente está vendo que vai permitir trocar o dinheiro de mão, né? E é natural que isso aconteça. A vida sempre foi assim, a história é assim, né? As tecnologias vão mudando e o dinheiro vai mudando de mãos. Só que se você, né, ficar aqui brainrotando, né? Se você não aproveitar esse gap, os empresários vão ficar cada vez mais jovens, o conhecimento deles vai crescendo, né? E você vai ficar estagnado. Você ficar duvidando do potencial da IA e falar, ai, não, não pode usar IA pra nada, né? Tiver esse ar, né, até artístico, achando que tudo tem que ser feito na mão, que as máquinas vão acabar com o ser humano. Cara, ela veio pra ficar, não tem como, a gente tem que se adaptar nesse mundo. E você pode aproveitar pra fazer grana, tá ligado? É isso que tem muita gente fazendo, é o que eu tô fazendo, né? E provavelmente pode ser que daqui 5 anos não dê certo, mas eu vou ter pelo menos aprendido mais, eu vou estar um pouquinho mais para cima. E você também pode aproveitar essa onda. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever nesse meu canal aqui, curtir, comentar, compartilha com parceiro seu, com gente que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. Mas é o que eu falei, cara, é uma oportunidade única, é o único caminho que eu vejo hoje que pode te trazer uma independência maior, né? E você ser o 01 desse empresário, né? Mas é isso, galerinha. Obrigado. Até mais.